Olá, vamos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Luciane, estou aqui para compartilhar mais conhecimento. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, convido para se inscrever, dar o seu like e compartilhar. Vamos à mensagem. Batalha íntima. No comportamento convencional, o indivíduo forrado de propósito de triunfo existencial entrega-se ao trabalho de preparar-se para os empreendimentos a que se lança. Estuda com afinco porque aspira à glória que envolve a personalidade com os louros da exaltação. Enfrenta obstáculos que derruba com ruído. Descobre adversários e competidores que o ameaçam e empenha esforços para derrotá-los. Quando apaixonado, entrega-se a batalhas intérminas. Cansar-se por impor as suas ideias e anseios, mesmo que a prejuízo dos demais. Conseguida a meta, entrega-se ao deleite e ao prazer do ego, sem qualquer sentimento de pesar pela forma como alcançou o destaque. Tendo em mente o seu objetivo, mesmo que seja portador de caráter saudável, a visão materialista não lhe permite compreender que os meios utilizados não foram os mais corretos. Saulo, por exemplo, galgou os degraus do poder a pouco e pouco, erguendo a adaga para ferir todos quantos lhe apresentavam condição de adversários, incluindo os seguidores de Jesus, aos quais perseguiu com impiedade e a alguns assassinou, consciente de que realizava o melhor para a sua raça, a sua religião e a sua sociedade. Francisco Bernardoni, embora o sentimento de doçura de que era portador, não duvidou em desfrutar dos favores da fortuna e, ambicionando as glórias da cavalaria, 2 vezes candidatou-se à guerra, perseguindo o triunfo mundano. Gandhi, através da advocacia, lutara pela conquista da fortuna na África do Sul, esforçando-se pela própria realização humana e social, indiferente ao apartheid, que malsinava, que quer dizer manchar, as raças não brancas, humilhando-as e perseguindo-as. São incontáveis aquelas que aspiram pela felicidade e empenham-se pelo conseguir, utilizando-se dos recursos exteriores a fim de se impor. Se atingem ao topo que os deslumbra, defrontam o poder e fruem-no a glória e gozam-na a bajulação e com prazer, não poucas vezes vitimados pelo tédio consumidos pelo esvaziamento dos objetivos. Conseguindo aquilo a que aspiravam, cessam as motivações para a luta sem descanso, a que se entregavam agora cansados, embora triunfadores. Ninguém alcança a realização plena sem experienciar o autoencontro. Nas propostas superiores da vida que alguém se oferece, o combate externo cede lugar à conquista de obstáculos e não há luta contra eles. A autoiluminação, ao invés da submissão dos outros, a harmonia dos sentimentos, ao invés de sobrepor-se dominante, a batalha interior para libertar-se das paixões dissolventes em detrimento da imposição para a transformação moral das demais pessoas. A luta íntima é uma constante naquele que se dá conta da imortalidade e descobriu que a sucessão dos acontecimentos leva inevitavelmente à autoconsciência. Incorporar essa convicção transforma-a em atos de enobrecimento, espalhando paz em razão de possuí-la, tornando-se exemplo digno de ser seguido. Saulo tornou-se
Paulo, o servidor de todos, submetendo-se à imposição decorrentes da sua aceitação de Jesus. Nada o deteve, nunca mais se desculpou, prosseguiu com os olhos postos no futuro da mensagem e entregou-se em totalidade. Francisco renunciou às metas anteriores depois de ouvir o chamado e cimentou a existência com renúncia, abnegação e devotamento sem igual depois de Jesus. Gandhi, humilhado, descobriu o ideal de servir, tornando-se exemplo de não violência, dedicando-se à libertação política de centenas de milhões de vidas, em sacrifício pelo ideal do amor ao próximo. Muitos outros lutadores em diferentes áreas de serviço, encontrando a meta enobrecedora, alteraram de forma definitiva o comportamento e nada mais viram ou fizeram que os desviasse do caminho, deixando pegadas de incomparável beleza para os que vêm após. A luta íntima passa despercebida da multidão que aplaude e apedreja com a mesma facilidade. Não obstante, enriquece o combatente, vitalizando-o e libertando-o de todo o mal. Continuação. Alimento da alma. A perseverança da maquinária, que quer dizer conjunto de órgãos do nosso corpo físico, orgânica, depende de vários fatores, dentre os quais a nutrição que resulta dos alimentos. O gastrônomo busca iguaria delicada e apetitosa, especiais e exóticos quando se sente saturado pelo habitual, a fim de fruir prazeres e gozos que se derivam do paladar. O asceta renuncia à comida deliciosa, reduzindo a alimentação ao mínimo possível, inclusive gerando problemas para o organismo, que passa a ser mantido pela energia mental. O homem comum procura refeição habitual, muitas vezes sem orientação dos valores nutrientes que o preservam, derrapando em sobrecargas desnecessárias que acumulam gorduras excedentes e prejudiciais. Bem poucas pessoas, no entanto, conseguem manter uma dieta saudável, alimentando-se para viver, quando a expressiva maioria vive para alimentar-se. O alimento é a fonte de vida, nutre a forma e sustenta o castelo celular. Não apenas a matéria, mas igualmente a energia psíquica exteriorizada pelo otimismo. A mansidão, o amor realizam equivalente e o resultado. Quando se conservam ressentimentos, acumulam-se preconceitos, armazenam-se resíduos de pessimismo e amargura. Esses venenos variados perturbam o campo vibratório, nos quais se multiplicam e vivem os elementos constitutivos das células, facultando degeneração e transtornos do metabolismo geral. O pão sustenta o corpo, mas o pensamento equilibrado auxilia-lhe a digestão. A alma, por sua vez, como é natural, necessita de alimento específico, formada por elementos sutis, partículas de ondas mentais, com a sua composição própria, desenvolve-se e preserva os seus valores mediante nutrição apropriada, igualmente portadora de vibrações equivalentes que contribui em seu benefício. A elaboração de pensamentos salutares, aqueles que estimulam os centros de força e produzem campos de segurança e resistência, é indispensável para o prosseguimento da luta. O trabalho, quando realizado com prazer, representa-lhe nutrição valiosa. Não obstante, impõe-se a mudança de comportamento mental para melhor, alterando a forma de encarar a vida e o próximo, de agir e reagir,
não acumulando forças psíquicas tóxicas que terminam por destruir as defesas elaboradas através do esforço pela ação. A meditação e a compaixão transformam-se em reservas de energias superiores para a manutenção dos delicados equipamentos da alma. A meditação revigora o psiquismo, amortecendo os choques violentos que resultam dos relacionamentos humanos e que reaparecem do passado delituoso, convidando à preservação do instinto dos comportamentos agressivos e vingativos. A compaixão é forma de auxiliar aqueles que estão na retaguarda e que ainda não conseguiram o grau de entendimento nem de lucidez que seria desejável. Todo aquele que permanece atrasado, retido no primarismo, certamente gostaria de libertar-se da algema do cárcere, da qual torce com força. A oração, por sua vez, é água pura, preciosa. Dar de beber é a luz geradora de forças sustentando corpúsculos moleculares que necessitam do refazimento de energias para preservar-se em intercâmbio vibratório. A alma é vida e toda expressão de vida é intercâmbia. Energia, auriforça e desgasta o conteúdo, terminando por nutrir-se do divino psiquismo gerador de tudo. O corpo alimenta-se para viver e, não obstante, sucumbe ao desgaste. Morre na transformação do fenômeno biológico da morte. Efêmero, quer dizer passageiro ou frágil, exige nutrição para ter prolongado o seu percurso e diminuídas as suas debilidades. A alma, na sua feição imortalista, carece também de alimento vibratório para libertar-se da herança dos hábitos, pretérito das experiências primitivas por onde passou e desenvolver os preciosos dons adormecidos em gestação prolongada até o momento da liberação. Atende ao corpo que tens e cuida-o para que o utilizes pelo mais largo e útil tempo que te esteja ao alcance. Alimenta, porém, a alma que és programada para a plenitude em cujo esforço se encontra desde hoje. Quando despertou para a sua realidade imortal. Continuação. Livre escolha. Dentre as dadivosas mercês, que quer dizer benefício, favor de Deus, direcionadas ao espírito em evolução, destaque-se o livre-arbítrio como sendo a faculdade de eleger o que melhor se lhe apresente durante o processo da reencarnação. Graças a essa concessão, passo a passo, o ser delineia e executa a marcha ascensional, ora estacionando e vezes outras avançando, sem jamais retroceder. Arbítrio especial apoia-se na consciência onde está escrita a lei de Deus, o que lhe dá prazer, e colhendo os frutos da semeadura realizada. À medida que se ergue, superando os patamares do mapa das realidades psicológicas íntima da consciência, mais lúcida e melhor se faz a seleção optativa delineadora da sua libertação. Em razão disso, a reflexão madura, o cuidado bem pensado antes da decisão estabelecem o programa a desenvolver no futuro. Essa atitude dignifica-o, facultando-lhe apressar ou retardar a marcha. Senhor da responsabilidade, escolhe a conduta e entrega-se à ação com liberdade que a vida lhe concede. Ante o fatalismo do progresso, que é inquestionável,
O livre-arbítrio é uma bênção que deve ser aprofundada, de forma que a tranquilidade após a decisão lhe constitua o fiel da balança dos comportamentos assumidos. Como ninguém está fadado ao sofrimento, a opção livre para a ação bem direcionada impulsiona o ser para a plena autorrealização. És o que eleges, teus atos, tua vida. A personalidade transitória sempre cede lugar à individualidade do ser eterno, em marcha ininterrupta na direção de Deus. Ninguém, nada escapa a esse deutropismo, que quer dizer inerência ao ser que o impede natural e inapelavelmente para Deus, assim sendo, assim como o heliotropismo mobiliza automaticamente o reino vegetal para a luz. Conforme pensares, estruturarás ao mundo das formas o que acalentas no campo das ideias. Mente e vida são termos da realidade. Podes escolher a vida ou morte, isto é, ser livre e banhado de luz ou escravo envolto em sombras. Tens o direito de viver em saúde ou com doença. A saúde é o teu estado interior e a doença um processo depurador. Se te mantens atuante e otimista, vives saudavelmente, mesmo quando portador de alguma limitação, deficiência ou patologia. Se, ao contrário, apresentas-te insatisfeito, ingrato em relação à vida, rebelde e depressivo, apesar da harmonia orgânica, encontras-te enfermo. Se sorrir, de júbilo, alegria, felicidade, a existência se te apresenta amena. Caso sobrecarregues o senho e anotes apenas de sabores e tristezas, a jornada te transformará em pesado, insuportável fardo a conduzir. Quando preferes belezas, descobre-as em toda parte, embriagaste de cor, de som, de luz. No entanto, ao deixares conduzir pela óptica distorcida da amargura, o sol para ti perdes a claridade e a paisagem empalidece aos teus olhos. Depende de ti agradecer ou blasfemar, louvar ou reclamar, alcançar o topo da subida ou lamentar na baixada as dificuldades da ascensão, que afinal todos sofrem e os corajosos superam. Se tu, portanto, quem opta pelo bom, pelo belo, pelo nobre, pelo que felicita. Jesus sempre nos apresentou o mundo com tintas inapagáveis de incomum beleza, as aves dos céus e os lírios do campo, com suas cores deslumbrantes, as redes ativas de pescar, as pérolas pálidas e brilhantes, os grãos de mostarda preciosa, a colheita do trigo dourado, em parábolas ricas de poesia e encantamento. Mesmo quando esteve na cruz, optou pelo seu perdão aos seus assassinos, a fim de logo retornar em ressurreição esplendoroso, para alcançar-nos ao ápice da sua glória.